E eu gostaria de ler com vocês hoje, para que nós possamos adorar, para que nós possamos começar a palavra de Deus no livro de Esther. Esther 4:12. Esther foi uma das heroínas da fé. Esther foi uma das personagens bíblicas mais fortes e marcantes que a gente tem conhecimento. Afinal de contas, tem um livro só dela. Uma mulher. Uma pessoa que se posicionou. Alguém que disse sim. Alguém que teve um passado complicado. Alguém que foi órfã, mas que disse sim. Então, meus amados irmãos, abram a Bíblia de vocês em Esther 4:12. Todo mundo já achou? Fique em pé, vamos ler a palavra. Quem não achou, vai acompanhando aqui no telão. Esther 4:12, que fala o seguinte: fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esther: não imaginas que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se, guardem isso no coração de vocês. E quem sabe se, para conjuntura como esta, é que tu fostes levantada rainha. Então disse Esther que respondessem a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que seja contra a lei, se morrer, morrerei. Então se for Mardoqueu e fez tudo segundo o que Esther havia lhe ordenado. Feche seus olhos agora. Senhor, nós somos os teus servos. Nós somos, Senhor Jesus Cristo, os teus ministros. Oh, meu Pai, venha falar conosco agora. Que o Teu Espírito Santo abra aqui entendimentos. Que o Teu Espírito Santo reine sobre nós. Que o Teu Espírito Santo hoje transforme vidas, desperte ministérios. Que o Teu Espírito Santo hoje tenha liberdade de agir em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Quem aqui conhece a história de Esther? Quem aqui conhece a história de Mardoqueu? Quem aqui já ouviu uma pregação? Deus vai te honrar na frente dos teus inimigos. Livro de Esther. Todo mundo, gente. Levanta as duas mãos, que eu acho que eu já ouvi muitas vezes isso. Mas o livro de Esther, ele tem riquezas tão grandes, e é importante a gente começar lá do comecinho. O rei Assuero dava uma festa para 127 províncias que ele reinava. E essa festa durou, pasmem, 180 dias. E era uma festa que não apenas bebiam e comiam, mas tinham articulações políticas. Estava todo mundo lá das províncias conversando, confraternizando. Até que em um certo momento, o rei decide ampliar esse banquete para os súditos. Então, não apenas os príncipes dessas 127 províncias que respondiam ao rei Assuero, mas também os súditos podiam participar dessa festa. Então, o rei Assuero estava ostentando, ele estava comemorando, ele estava mostrando todo o poder, toda a glória sobre aquela região que era a parte mais rica da história. Em determinado momento da festa, ele resolve ostentar um pouquinho mais e chama a rainha para comparecer ali. Porque a Bíblia fala que Vasti, ela era linda, que Vasti, ela era formosa. E o rei chama ela para comparecer. E o que acontece? Alguém sabe? Fala aí. Ela não vai. Como o rei fica?
no meio dos príncipes, dos súditos, a rainha não vai. Ele baixa um decreto. Lembrem-se disso. Ele faz um decreto. E Vasti não poderá nunca mais chegar à presença dele. Então agora, o rei não tem mais rainha. E a Bíblia fala, e é até interessante a gente ver, passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. Eu acho que quando passou a raiva, o ódio, aquela coisa, ele... Ui, o que eu fiz? Não dava para reverter. Um decreto do rei seria irreversível. Então os súditos, os funcionários do palácio falam: ei, então vamos fazer aqui um concurso de beleza. Vamos chamar todas as jovens virgens dessas 27 províncias, cuidá-las, colocá-las aqui no harém do rei, para que o rei escolha a mais bela delas. E a Bíblia fala que entre essas mulheres havia uma, que é Hadassa, Esther. E aí começa a história do propósito de Esther, do propósito da vida de Esther, do propósito de Deus na vida de Esther. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, do propósito e do tempo para esse propósito. Dentre muitas, Esther acha graça aos olhos do rei e ela é escolhida. Mas a gente precisa saber de uma coisa: o histórico de Esther. A gente precisa entender da onde ela veio e onde o Senhor a colocou. Nós temos a primeira aplicação prática que eu quero que vocês tenham na mente de vocês, que é: qual o seu destino? Todos nós aqui temos um propósito. O meu é um, o seu é outro, de cada pessoa é um. Só que aqui a Bíblia nos fala que Esther, ela vivia com um povo pós-exilado. Esther, Hadassa, Mardoqueu, eles eram pobres, exilados. Eles viviam numa terra que não comungavam da religião deles, dos costumes deles. Alguém poderia olhar para Esther e falar: mas ela é judia. Uma religião totalmente descredibilizada na época. Sabe quando olha para a gente e fala crente? Tipo isso. Mas aqui começa a história de um propósito. Esther, hebreia, jovem, órfã de pai e mãe, criada por um tio, começou a trilhar o seu propósito de vida, seguindo a direção do Senhor na vida dela. E aqui a Bíblia fala para a gente. Ele criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que não tinha nem pai nem mãe. As circunstâncias da vida de Esther não definiram o destino da vida dela, enquanto o propósito de Deus estava sobre ela. A partir do momento que aquela órfã, que aquela hebreia, que aquela pessoa que, aos olhos da sociedade, não teria condições de ser a rainha, o Senhor faz com que o rei ache graça nela. E a gente aprende uma das primeiras lições para viver o nosso propósito, que é: as mãos de Deus estão no cenário que nós vivemos. Que o propósito de Deus na nossa vida, ele está acima das condições atuais da nossa realidade. E olhem aqui, quando a Esther, quando a gente fala do passado de Esther e do destino de Esther, são coisas totalmente diferentes. Esther poderia ter se resumido a órfã, hebreia, exilada, pós-exílio, em terra estrangeira. Mas não,
A partir do momento que ela participou daquele concurso, que ela ganhou e que ela se tornou rainha, o passado dela ficou para trás. O que ela era não mais definia o que ela seria. E aqui acontece também com a gente. O que você tem vivido até aqui? Quem você era? Da onde você veio? Quais são os seus sonhos? Será que alguém olha para você e fala: hebreu, judeu, crente, chato, pecador? Vocês entendem que as pessoas, elas acabam por definir. E elas acabam por quererem, de certa forma, nos rotular pelo que nós vivemos. Então, a primeira lição que Esther nos traz é: o nosso destino e o caminho do nosso propósito não está atrelado ao que nós vivemos no passado. O destino do nosso propósito não está atrelado às dores que nós sofremos. Não está atrelado ao que você sofreu, ao que você passou, ao que você foi. E nós temos que deixar isso de lado. A gente não pode deixar o nosso passado nos definir. A gente não pode deixar o nosso passado travar quem o Senhor quer que nós sejamos. Será que você é o filho rebelde, o namorador, o desviado, o pecador, o baladeiro? O que tem no seu passado que seja uma pedra de tropeço para você caminhar no seu destino? E eu quero que vocês reflitam comigo. O que nós passamos e o que nós vivemos não é um paralisador do que nós temos para viver, assim como não foi com Esther. Porque Esther viveu o propósito dela. E ela não se resumiu a quem ela era. E sabe por quê? Alguém imagina por quê Esther e as pessoas que a cercavam não se resumiram ao que ela era e ao estilo de vida que ela tinha? A segunda aplicação para que nós possamos vencer e viver o nosso propósito é sabedoria. É a gente saber se posicionar e saber quem nós devemos ouvir e quem nós devemos silenciar. Leiam comigo em Esther 2:10, que diz o seguinte: Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não o declarasse. Vou ler mais uma vez. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mardoqueu não lhe ordenara que o declarasse. Então, como eu disse, viver o nosso propósito não significa o que nós fomos. Significa o que nós somos. Mas a sabedoria de saber calar e saber silenciar as vozes das pessoas, elas estão entre nós. Aqui, Mardoqueu deu um conselho para Esther: não fale a sua origem, não fale do seu povo, fique quieto. E principalmente para nós mulheres, como a gente fala. A gente fala muito, a gente compartilha demais. E daí você compartilha um sonho teu, você compartilha alguma questão da sua vida com o outro, e essas vozes de influência começam a prejudicar aquilo que Deus tem para você. Aquelas vozes de influência: mas você isso, você aquilo. Aquelas dicas, aqueles conselhos maus podem nos afastar de vivermos o nosso propósito. Aqui Esther ouviu um bom conselho: não declarasse quem ela era. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham para nós simplesmente e apenas e tão somente veem o que nós somos. E eu vejo muitas pessoas paralisadas pelo que elas acham que são.
Quantas mulheres são paralisadas porque não se acham dignas de estar num púlpito? Porque são donas de casa, porque não estudaram, não fizeram uma faculdade, pós-graduação. Quantas pessoas não se posicionam para o seu propósito porque deixam que os rótulos a tornem menos do que ela realmente é? Talvez se Esther tivesse falado sua origem, quando ela chegou lá na reunião de mulheres para a escolha do rei, muitas pessoas teriam torcido o nariz para ela. E sabe por quê? Alguém imagina o porquê disso? Porque a partir do momento que a gente mostra as nossas fraquezas, as pessoas minimizam aquilo que nós somos. E você que está aí, você que nos assiste, nós somos servos de Deus. E o Senhor tem um propósito para nós. E nós não podemos deixar que os outros nos rotulem. Ah, mas você é apenas uma dona de casa. Ah, mas você é apenas um caminhoneiro. Poxa vida, mas você é tímido, você é gordinho. Você é muito magro. Ah, você já sofreu violência. Ah, você já foi do mundo. Vocês entendem como essas vozes de influência na nossa vida nos limitam para viver o nosso propósito? Então, a segunda aplicação aqui que Esther nos traz é: tão importante quanto nós sabermos falar, é nós sabermos calar e nós termos o discernimento disso. Nós temos o discernimento de quando o Senhor quer que nós falemos e de quando o Senhor quer que nos calemos. E Esther, quando foi rainha, ela teve a humildade de ouvir o conselho do tio dela. Porque ela poderia ter se calado. Porque ela poderia ter falado: ah, mas agora eu sou rainha, eu estou aqui, o Senhor me colocou. Mas não. O coração dela estava 100% voltado àquilo que o Senhor tinha para ela. Então você que está aqui, não deixe que os outros te rotulem. Não deixe que vozes de influência tirem, minimizem o seu propósito. Você já conseguiu imaginar? E agora eu quero que vocês pensem. Para você estar aqui hoje, servindo a Deus na posição que você está, quantas vozes já tentaram te parar? Não precisa me falar, mas pensa com você. Quantas pessoas já tentaram minimizar quem você é? A Fernanda é do Piauí. O Davizinho é quieto. O Paulo era gordinho. Agora tá magro. O Aleph. Ele é muito alto. Vocês entendem que eu estou dando pequenos adjetivos, mas nós somos constantemente instigados por outras pessoas a nos minimizarem. E nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter consciência, e nós temos que saber quem nós somos em Deus, para que essas vozes não paralisem o ministério e o propósito que o Senhor tem na nossa vida. E acima de tudo, o que o livro de Esther nos traz, e eu acho que esse aqui é o ponto principal, é porque eu estou aqui, e é porque muitos de vocês também estão aqui. Esther foi corajosa. Olha só o que diz Esther 4:14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Fala comigo, fala alto, grita aí. Quem sabe para este tempo? Grita de novo, quem sabe para este tempo? Quem aqui está vivo? Então, se nós estamos vivos, se nós estamos aqui com saúde, é para este tempo que o Senhor nos levantou. Esther foi para o tempo dela.
Missionário Davi Miranda foi um gigante para o tempo dele. E você, nós, eu seremos um gigante para os nossos tempos. A gente tem uma mania gigantesca de achar que só os outros se posicionam. Que Deus não tem você para fazer a diferença. Então olha aqui. Olha o que Mardoqueu fala para Esther. Quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther cumpriu o propósito dela, quando ela se posicionou com coragem. E aqui eu tenho que contextualizar para vocês. Ramã. Ramanzinho endemoniado, sem vergonha. Começou a perseguir o povo de Deus, os hebreus. Ramã, safadinho, sem vergonha. Começou a ficar com raiva de Mardoqueu. Começou a ficar com raiva daquele povo que não se dobrava para ele. Porque o rei Assuero colocou Ramã para reinar abaixo dele e governar e ajudar a governá-lo, a governar as províncias. Então, abaixo de Assuero era Ramã. E Ramã começa a perceber que ele passa pelos lugares e Assuero não se dobra. Então, pensem comigo. Acho que Ramã era aquele assim. Eu sou bom. Então, pensa. O homem que o rei tem graça. E era ele. Então, ele passava todo mundo. Ramã. Opa, mas calma lá. Quem é aquele judeu Mardoqueu que não se abaixou para mim? E o ego dele foi tamanho que o coração dele começou a se impulsionar em ira, em contenda, em raiva. E Ramã perseguiu os judeus. Então aqui, quando Mardoqueu fala de coragem para Esther, quando Mardoqueu fala, se posicione, resumindo a história, Ramã persegue os judeus, começa a ver que Mardoqueu não se dobrava para ele, porque para Mardoqueu, Deus era o único Deus, e nenhum além dele, então ele não se dobraria à frente de ninguém. E Ramã, como eu disse aqui para vocês, tinha um orgulho e um ego gigantesco, e ele começou a falar com o rei, rei, tome cuidado, tem um povo entre nós que vai se rebelar, tem um povo entre nós que vai querer começar uma guerra. Vocês lembram do que eu falei de decreto? Que os decretos do rei não poderiam ser reformados? Não poderiam voltar atrás? E o rei baixa um decreto, que a partir de agora, qualquer povo poderia dizimar o povo de Deus, aqueles judeus. Mas quem lembra aqui que Esther era judia? E quem lembra aqui que Esther não contou que era judia? Vocês começam a perceber como Deus começa a construir, e Ele começa a desenhar, e Ele começa a desenrolar toda essa história nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, lá embaixo, quando ela era uma órfã, a beleza e a formosura dela. Quando Mardoqueu dá o conselho, Esther, não fale a sua origem, porque ele já era um povo que sofria preconceito e perseguição. E olha só como Deus vai tecendo a história de Esther. E aqui chega nesse momento que tem um decreto de um genocídio contra o povo, inclusive Esther. E Mardoqueu fala, talvez foi para um tempo como esse que você chegaste a este reino. Nós temos que entender que pode ser que o propósito de Esther, naquele momento, tenha sido salvar o povo do genocídio. Mas qual é o teu propósito? Todo mundo aqui está vivo, certo? Certo.
Todo mundo aqui nasceu, certo? Óbvio. Vai, gente, as perguntas são óbvias, mas eu quero construir o raciocínio com vocês, certo? Todo mundo aqui tem sonho? Então, por que você acha que Deus te levantou para um tempo como esse? A gente vai ter que começar a entender qual é o nosso propósito. Porque nós temos que começar a entender para que Deus nos levantou. Onde o Senhor nos colocou. Da onde o Senhor nos tirou e onde Ele nos colocou. E aqui, quando o Senhor fala, talvez foi por um tempo como esse, requer coragem. Porque muitas vezes no nosso propósito de vida, e quando a gente está aqui servindo a Deus, na nossa carreira, na nossa vida, a gente começa a comparar o nosso propósito com o propósito do outro. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Se a gente ficar comparando o nosso propósito, a nossa vida, ao propósito do outro, o nosso contentamento vai ser roubado. Porque não dá para se comparar. Aqui Esther nasceu para um tempo e para um propósito, e ela teve coragem para aquilo. E você, hoje, aqui, você está tendo coragem de se posicionar, ou você está tendo perfeita sabedoria e lucidez para saber onde e por que o Senhor te colocou? Você que está aí sentado, você acha que você está cumprindo o propósito que Deus deu para a sua vida? Será que nós estamos vivendo, acordando, trabalhando, cuidando dos filhos, dormindo, vindo ao culto aos sábados? Aí a gente dorme, acorda, descansa no domingo, trabalha e vai culto aos sábados. Isso parece muito pouco para nós que servimos a Deus. Porque nós que servimos a Deus, temos que saber onde o Senhor nos colocou para desenvolver o nosso propósito. E aqui, a gente vê, Esther, foi para um tempo como esse que você chegou a ser rainha. O propósito de Esther, o propósito de Deus na vida de Esther, era para salvar o povo. O propósito de Deus na vida de Mardoqueu foi para criar e orientar Esther. E qual é o seu propósito? Karina, eu sou muito fã do Regenere Music. Eu acho, por exemplo, a KT que ministrou louvor, eu sou fã dela, ela canta lindamente. Ela tem uma voz linda, ela tem uma voz perfeita. Eu entendo que há um propósito de Deus na vida dela para o louvor. Eu não canto nada. Quer dizer, eu até canto um pouquinho, mas assim, né? Tem gente que não acha, tipo o meu marido. Ele fala, Karina, desafina no OLX. E eu desafino, né? Então, vocês entendem que se eu me comparar com a Caterine, eu não vou cumprir o meu propósito e tampouco ela. Vocês entendem que, às vezes, a comparação com o outro rouba a nossa alegria, a nossa felicidade e o nosso contentamento? E a gente convivendo aqui em igreja há tanto tempo, vira e mexe, alguém fala, mas eu não estou feliz, eu queria fazer isso. Mas eu não estou feliz, eu queria fazer aquilo. E a gente começa a perceber que essas comparações nos afastam do propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. E aqui Esther foi corajosa, porque ela poderia perder a vida dela. E aqui a gente tem que entender, o Senhor nos levantou para um tempo como esse. Você acha que você tem cumprido o seu propósito? Quem tem sido você no seu trabalho? Quem tem sido você na sua igreja? Quem tem sido você com seus vizinhos e com seus amigos? Você tem sido canal de bênção? Você tem sido uma voz profética para as pessoas? Às vezes a gente acha que o propósito de Deus é só na vida do pastor. Mas a KT canta, então amém, deixa ela cantar. Eu não canto, o que eu faço? E agora? E a gente começa a comparar e a minimizar quem nós somos, o que nós temos de talento. E o Senhor aqui, voltando a Esther, se ela
se você não se posicionar, Esther, socorro e livramento de outra parte virá do Senhor. Porque o Senhor, ele não depende de homens. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como esse, chegastes a este reino. Então veja bem, foi uma coragem, foi um posicionamento. Esther, quando ela se posicionou frente ao rei, ela teve obediência e coragem. Porque muitas vezes o que o Senhor quer de nós não é estratégia. Muitas vezes o que o Senhor quer de nós não são recursos humanos. Que Esther falou, vai, orem e jejuem. Não são recursos humanos. Porque muitas vezes, para que nós vençamos guerras espirituais, nós temos que ter as armas espirituais. E aqui, esse posicionamento requereu dela coragem. Qual é o seu propósito de vida? Para que nós possamos desenvolver o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, a nossa vida tem que estar no altar. A nossa vida tem que estar no centro da vontade de Deus. Você está disposto a morrer pelo seu propósito? Você está disposto a morrer por aquilo que você defende? Olha o que a Bíblia nos fala ainda no livro de Esther. Esther 4:16. Então, só contextualizando, o que eu vou falar agora. Tinha esse decreto, Hamã, furioso com Mardoqueu e com todos os judeus daquela época, fala com o rei Assuero. O rei Assuero baixa um decreto, faz um decreto para que o povo poderia ser dizimado. Aquele decreto cai no ouvido do povo. Mardoqueu rasga suas vestes, chora, grita, fala: e agora o que vai ser de mim e do meu povo? E ele vai, se socorre a Esther e fala: Esther, ei, talvez por um tempo como esse, por esse propósito você está aqui hoje. E Esther fala: mas se eu for até o rei, eu posso morrer. Porque a Bíblia fala que Esther estava há quase 30 dias sem ser chamada à presença do rei. Havia um distanciamento entre Esther e o rei. E ela ir falar com o rei, sem que ele tivesse ordenado, poderia custar a vida dela. E aqui entra a palavra. Esther 4:16. Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Fala comigo, se eu tiver que morrer, morrerei. Ela tinha vida no altar de sacrifício. E a gente tem um grande homem na história, que é o Martin Luther King, que fala: se você não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você não achou a sua razão de viver. Nós somos cristãos, somos servos de Deus. Qual é o seu propósito de vida? Você morreria pelo seu propósito? Você morreria pelo Evangelho? Você morreria pela sua família? Você morreria por apregoar Cristo? E o nosso propósito só é um propósito válido se ele for maior do que a nossa vida. Se ele for maior que o nosso conforto, se ele for maior que as nossas circunstâncias. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther estava há mais de 30 dias sem ser chamada pelo rei.
Ela poderia ir à presença do rei para interceder pelo povo dela e perder a vida. Ela hesitou, mas ela falou: Mardoqueu, mandem que eles vão, mandem que eles jejuem e orem por mim, porque se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ela entendeu que o propósito da vida dela era maior do que aquilo que ela achava que valia a pena, que o propósito dela era maior do que a vida dela, que se ela tivesse que morrer para defender o povo dela, ela morreria. E ela não usou recursos humanos. Veja só, ela não usou os conselheiros do rei ou a posição de rainha dela para se aconselhar, para tentar tramar questões políticas. Ela falou: Mardoqueu, vá e jejue. Então a gente tem que entender que nós não podemos usar apenas recursos humanos, que nós temos sim que confiar nas estratégias de Deus, nas estratégias que o Senhor colocou nas nossas vidas. Se eu tiver que morrer, morrerei. Qual é a causa que você luta? Será que você é apenas uma pessoa que vem aos cultos todos os sábados? Ah, que legal o evangelho, aquele evangelho hype, legal, bacana, gostoso. Ou será que você teve um encontro tão transformador com Cristo, que isso transcende a sua vida? Que isso transcende quem você é? Porque o nosso propósito de vida é maior do que o nosso conforto. O nosso propósito de vida é maior do que guerras humanas. E aqui a gente vê, quando Esther se posiciona, fala com o rei, que ela coloca a vida dela em risco, ela entendeu que ela estava lutando por um propósito e não por uma vingança. Eu tenho certeza que Esther olhou para Hamã e falou: chato, perseguidor. Por quê? Porque quando ela entra na presença do rei, se eu tiver que morrer, morrerei. Ela entra na presença do rei. E o rei estendeu o cedro para ela. Pode vir, Esther. Opa, ela não morreu. Ela se colocou em risco, mas ela foi falar com o rei sobre aquele propósito de salvar o povo dela. E o que ela pede para o rei? Um jantar com a presença de Amã. E neste jantar que o rei concede, Esther pergunta: rei, e se um povo, e se uma pessoa tivesse feito um decreto para matar a mim? E o rei fala: mas como assim, Esther? Um decreto para te matar? Sim, porque Hamã fez isso. Ele decretou, ele fez um decreto que poderia matar o meu povo. Então eu e o meu povo poderemos morrer. Então olhe uma coisa aqui. Esther, em momento nenhum, ela quis se vingar de Amã. O propósito dela não era se vingar de quem a perseguiu. O propósito dela não era se exaltar no meio daquelas que o humilharam, no meio daqueles que desprezaram ela e o povo dela. O propósito dela era salvar os judeus. E o nosso propósito, irmãos, nunca vai poder ser a vingança pessoal. Porque Esther, ela não quis se vingar de Amã. Ela quis salvar o povo. E a gente tem que deixar de lado a vingança. Porque muitas vezes, para cumprir o nosso propósito, o Senhor derrota inimigos. Muitas vezes, para cumprir o nosso propósito, o Senhor envergonha pessoas que tentavam nos menosprezar ou que tentavam impedir a gente de conseguir atingir a nossa vida. Mas aqui Esther, ela não se vinga de Amã, ela cumpre o seu propósito. Muitas vezes, quem nos despreza, quem nos minimiza, são pessoas que nos impulsionam para viver o nosso propósito.
Por que será que você está aqui hoje? Será que se você não tivesse sido forjado, perseguido, amassado, humilhado, você teria todas as armas que você tem para ocupar o propósito de vida que você tem? Será que se eu não tivesse tido todo o meu histórico, teria te dito sim? Tudo coopera para o nosso bem. O nosso passado também. Ele não nos define, ele não nos minimiza, mas ele nos ajuda a criar uma trajetória de vida até aqui. Então Esther, quando ela se posiciona para defender o povo dela, ela entende que ela não precisava se vingar, que a vingança ela vem do Senhor, que o Senhor cuida, que a gente não precisa colocar as nossas mãos. Mas ela se posicionou e Deus fez. E eu queria falar com você. Onde o Senhor te colocou? Porque ao invés de você brigar com o Senhor, por onde Ele te colocou, de ficar reclamando, de ficar na murmuração, de ficar falando, mas eu queria isso, mas eu queria aquilo. Porque você não se levanta como uma força e com uma voz? Quantas pessoas aqui com talentos incríveis que não se levantam para cumprir o seu propósito? E entendam, irmãos, talento é diferente de propósito. Talento é aquilo que nós temos e usamos como ferramenta para cumprir o nosso propósito de vida. Se você canta, se você fala, se você abraça, se você está aqui cuidando das pessoas, se você está aqui na recepção da igreja, se você está aqui na limpeza, na câmera. A gente tem que parar de se comparar. E a gente tem que parar de comparar o talento de um. Mas eu não falo bem em público, mas você tem um propósito. Você tem um propósito de levar Jesus. Você tem um propósito de curar vidas, de salvar vidas. Você tem um propósito. Porque os propósitos de Deus na vida do povo dele sempre será para cuidar de pessoas. Os propósitos de Deus na nossa vida sempre será para cuidar do outro, sempre será para cuidar de gente. Ainda que o Senhor nos dê recursos humanos, onde eu estou, onde você está plantado, o propósito de vida do Senhor é para a gente cuidar de gente. Você tem cuidado das pessoas que estão com você? Você tem desempenhado o seu propósito de vida? Você se posiciona? Nós precisamos ter obediência, para que nossa obediência esteja alinhada ao propósito de Deus nas nossas vidas. Como você tem sido na sua vida? Será que você tem um propósito pelo qual você morreria? Será que você ama tanto o Evangelho, tanto Cristo, que a tua alma chora por quem perece? Sabe, quando vem aqui uma pessoa à frente aceitar Jesus, por que a maioria do povo fica feliz? Porque não é número, é porque nós entendemos que aquela pessoa reconheceu Jesus como Salvador dela. Que aquela pessoa entendeu que Jesus está acima de tudo e ela pode ser cuidada, curada. Mas para que uma pessoa tenha esse propósito de vida sendo cumprido, o Senhor precisa de gente. Eu estou aqui hoje, e você? Você tem sido uma voz e um propósito de vida onde o Senhor te colocou? Você tem feito a diferença no seu trabalho, no seu colégio, em tudo que você convive? Ou você é aqueles chatos que só sente e só sabe falar mal do que canta, do que fala, do irmão? Ou você está preso ao seu passado? Eu sou órfão, não tenho pai e mãe, e agora no mimimi, no coitadismo? Nós temos as nossas dores, mas as nossas dores não podem definir o propósito de Deus nas nossas vidas. Há muito sofrimento. Há pessoas que sofreram muito.
Mas isso não define o que nós seremos no futuro. O que nós passamos não define o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós temos que parar de minimizar o que Deus tem pra gente. Onde o Senhor nos plantou. Quantos crentes chatos que chegam na igreja e reclamam do pregador, e reclamam do louvor, e reclamam de tudo. Ao invés de estar aqui ajudando, de ser uma pessoa que consegue transformar outras pessoas, de ser uma pessoa que consegue mudar o ambiente, a atmosfera do trabalho, não, só está reclamando. Nós somos pessoas que cuidam de outras pessoas. Quantas pessoas com talentos incríveis que estão presas ao sofrimento do passado? Ah, mas eu sofri muito. Imagina se Esther não se posicionasse como rainha, naquele momento que ela estava sentada à mesa com o rei e com Hamã. Se ela pensasse, ai, mas Hamã é príncipe, eu era uma órfã, sou uma órfã de pai e mãe, e o Senhor me colocou. Esther não ficou presa ao que ela era. Esther se posicionou onde Deus colocou ela, onde o Senhor plantou você para você fazer a diferença. Onde você está hoje? Você tem feito a diferença na vida de alguém? Você tem feito a obra? O seu propósito de vida pulsa? Ou será que você está tão preocupado tentando se vingar dos Hamãs da sua vida que você esqueceu qual é o propósito de Deus para você? Vocês conseguem perceber isso? Eu quero aqui que esse texto de Esther, que é tão maravilhoso, que é tão profundo, seja um texto de confronto para vocês. Seja um texto de crescimento para vocês. O seu passado não te define. Ele não te define. Você tem um propósito de vida. Você está desempenhando isso. Você reconhece e agradece onde o Senhor te plantou para fazer a diferença? Será que os Hamãs que cruzam o nosso caminho têm nos cegado e nos ensurdecido para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor sobre as nossas vidas? Daqui muitos anos, quando eu for bem velhinha, e talvez quando eu morrer, eu quero que as pessoas lembrem de mim, como eu lembro do missionário Davi Miranda. Com orgulho, com honra, do que ele foi. E eu quero que as pessoas lembrem de mim como um canal de bênção para a vida delas. E não é fácil. E eu falo para você, ainda que você não seja um exímio pregador, você pode fazer a diferença no seu trabalho, na sua igreja. Você pode desenvolver o seu propósito de vida cuidando de pessoas. Eu falo por mim. Quem me conhece desde a adolescência sabe, eu nunca quis participar de nada. Nunca entrei em grupo, vinha no culto e tal, mas sempre, mas igreja isso, não concordo, mas igreja aqui, não. E seria tão mais confortável para mim viver com o meu marido, com a minha filha, quem sabe a gente mora fora. Mas o nosso propósito de vida nos tira da nossa zona de conforto. O nosso propósito de vida pulsa o nosso coração. Eu quero cuidar de pessoas. Eu quero cuidar de mulheres. Eu quero, quem sabe, transferir para um pouquinho de pessoas aquilo que o Senhor me deu. E assim como eu me posicionei para o meu propósito, e não é fácil dizer sim. Não é fácil falar, Senhor, eu vou. Não é fácil para mim estar aqui. Você, irmãos, cada um aqui tem o seu propósito. E eu quero orar para que esse propósito, que o Senhor, se você ainda não tiver, o Senhor vai despertar. E se você tiver, o Senhor vai fortalecer.
para que você cuide de gente, para que você pare de dar ouvidos a conselhos errados, para que você silencie um pouco a sua vida, que você tranque a boca para murmuração, e para que você cumpra o desígnio de Deus para a sua vida. Porque uma vida com propósito, ela vale a pena ser vivida. Nem sempre ela vai ser tão confortável. Muitas vezes ela vai ser absolutamente desafiadora. Muitas vezes ela vai ser absolutamente desgostosa. Quando você cumpre o seu propósito, você sai da sua zona de conforto. Quando você cumpre o seu propósito, você coloca a sua vida em risco. Se morrer, morrerei. O propósito da vida de Esther estava acima da vida dela. Ela daria a vida dela pela causa do povo dela. Eu dou a minha vida pelo Evangelho, e você? Eu dou minha vida para curar e sarar pessoas, e você? Eu dou a minha vida para ajudar pessoas, e você? Que diferença você tem feito? Qual é o propósito que o Senhor tem na sua vida que você precisa desenvolver? E eu oro aqui hoje para que nós, todos nós, sejamos como Esther. Que nós possamos falar: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Porque eu sei que a minha vida é do Pai. E eu honro a Deus por onde eu fui plantada. Porque é onde o Senhor nos colocou. É onde o Senhor quer que nós façamos a diferença. E faça a diferença você, irmão. Esquece. Desculpa, eu estou com tosse. Esquece os Ramãs. O Senhor vai cuidar deles. Você não precisa se preocupar. Esquece os maus conselhos, esquece as fofocas. Foca no propósito. E eu tenho certeza que o Senhor levantará jovens, mulheres e homens que farão a diferença na igreja e na vida. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo abençoe vocês.